Seja muito bem-vinda ao canal Enquanto Você Dorme. Esse é um espaço criado para você acalmar o seu coração, aquietar a sua mente e preparar a sua noite com paz. Então respira fundo comigo, deixe o ar entrar devagar e solte bem lentamente. Enquanto você vai se ajeitando aí aonde está, permita que os seus ombros desçam um pouquinho. Tente soltar a tensão do seu maxilar. Deixe que seu corpo encontre uma posição segura de descanso. Hoje eu quero te contar mais uma história de Clara, uma mulher que, como tantas de nós, com sonhos engavetados, ideias adiadas e um medo enorme de dar um passo que pudesse ser julgada, criticada ou simplesmente não dar certo. Sabe aquele projeto que você pensa há meses, talvez anos? Aquela vontade silenciosa que parece chamar pelo seu nome, mas que o medo insiste em calar? Clara vivia exatamente assim, cheia de sonhos, mas travada pelo receio de decepcionar os outros e a si mesma. Enquanto ela caminhava por essa luta interna, uma oportunidade pequena surgiu dentro da igreja. Ajudar a organizar um evento simples, nada grandioso, mas essa vivência trouxe respostas que ela nem sabia que precisava ouvir. Então hoje eu vou te contar como Clara encontrou coragem no lugar totalmente inesperado e descobriu que sonhos não começam grandes, eles começam obedientes. Então respira fundo mais uma vez, solte o ar devagar. Deixe que essa história toque suavemente o seu coração e vamos começar. Clara não percebeu exatamente quando começou. Talvez tivesse sido numa tarde comum enquanto lavava louça e um pensamento atravessou a sua mente como quem bate na porta e não espera a resposta. E se eu criasse algo meu? Ela suspirou, como se quisesse espantar a ideia antes que ela ganhasse forma demais. Voltou aos afazeres, à rotina, ao conhecido. Mas nos dias seguintes a mesma pequena centelha aparecia de forma quase irritante. Era durante o banho, enquanto arrumava a mesa, até mesmo quando estava indo para o trabalho, ou vendo vídeos sobre empreendedorismo. Era sutil, mas estava lá. Um desejo antigo que ela achava que havia enterrado. Algo insistia em respirar de novo. E quanto mais ela tentava ignorar, mais parecia ouvir aquela voz delicada, quase tímida, mas insistente, se Deus ainda quiser fazer algo através de você. Clara desviava o olhar dessas perguntas. Arrumava o cabelo, fechava uma porta, respondia uma mensagem, qualquer coisa que a mantivesse longe da sensação de que estava pedindo espaço dentro dela. Até que numa noite silenciosa, enquanto ela preparava um chá, ela percebeu que suas mãos tremiam levemente. Era uma mistura de ansiedade e expectativa. Era como se o coração dela soubesse que algo estava por vir, mesmo que sua mente quisesse permanecer no mesmo lugar. Ela bebeu o primeiro gole quente e murmurou: "Eu nem sei por onde começar." E foi naquele instante comum que o cômodo tomou uma forma. Não era apenas vontade, era a saudade dela mesma, de quem ela poderia ser, de algo que ela sempre carregou, mas nunca teve coragem de assumir. A chama era pequena, mas existia. E Clara sentiu que se não olhasse para ela agora, talvez ela apagasse de novo. Nos dias que se seguiram, a ideia não só voltou, ela começou a se instalar. Era como uma visitante educada, mas persistente, que senta no canto da sala e fica ali, esperando que alguém finalmente pergunte o que ela quer. Clara tentava seguir a rotina, o trabalho, as tarefas, o culto de quarta, mas bastava um momento de silêncio para os pensamentos voltarem com força.
E se eu tentasse? E se desse certo? Mas junto com a voz da esperança vinha outra, mais alta, mais dura, mais antiga. E se todo mundo achar ridículo? E se eu fracassar na frente de todo mundo? E se não for de Deus? E eu confundir vontade com impulso? Esses pensamentos a engasgavam. Uma tarde, enquanto ela preparava relatório, sentiu o peito apertar por um instante. O desejo crescia, mas o medo crescia junto. Era um medo que ela conhecia bem, o medo de tentar e confirmar que talvez não fosse boa o suficiente. Quando ela chegou em casa, jogou a bolsa no sofá, ainda com a sensação de inquietude queimando no peito. Abriu o celular para se distrair, mas bastou deslizar alguns vídeos para a insegurança voltar. Mulheres empreendendo, mulheres lançando projeto, mulheres viajando, criando, multiplicando talentos. E ela ali, parada, com um sonho embrulhado dentro do peito e um mundo de dúvidas ao redor. Tirou o som do celular e deixou a tela apagar. Se sentou na beira da cama e respirou fundo, não porque queria, mas porque parecia que o ar estava escapando pelos dedos. Deus, se isso é coisa da minha cabeça, tira de mim, sussurrou. Mas se não for, não deixa eu fugir. O silêncio que veio depois não trouxe resposta, mas trouxe algo inquietante. A sensação de que, por mais que tentasse, ela não conseguia colocar esse desejo de volta na gaveta. Era como se Deus estivesse apenas esperando que ela parasse de correr em círculos. E esse pensamento assustava mais do que animava. Durante aquela semana, algo curioso começou a acontecer. Nada grandioso, nada brilhante. Eram ideias quase imperceptíveis. Mas para quem já carregava um sonho no peito, cada detalhe parecia uma batida mais forte do coração. Primeiro foi uma colega de trabalho comentando no corredor. Clara, você leva jeito para isso, viu? Já pensou em fazer algo nessa área por conta própria? Clara riu, desconversou, mudou de assunto. Mas o elogio ficou martelando na mente o resto do dia. Depois, foi a líder do seu ministério perguntando com a doçura de quem enxerga além da superfície. Clara, você já pensou em usar os seus dons de uma forma mais livre? Clara fingiu que não entendeu e, para evitar o assunto, falou de outra coisa, mas o olhar da líder. Esse ficou registrado. E então veio o terceiro sinal, o mais incômodo. Uma amiga próxima a marcou em uma publicação de uma mentoria gratuita sobre criar produtos digitais. Clara viu a notificação, chegou a abrir, leu o título e em menos de 3 segundos apertou o botão salvar e fechou tudo, como quem fecha uma janela antes que o vento entre. Isso aí não é para mim, murmurou. Mas ela sabia que não era verdade. Cada vez que algo a puxava para mais perto do sonho, ela sentia o coração tremer. Era bonito, mas assustador. E o medo começava a se transformar numa voz muito convincente. Você não está pronta. Tem tanta gente melhor que você. Se fosse de Deus, você já estaria fazendo. À noite, deitada, encarando o teto escuro, sentia essa luta acontecer dentro dela. De um lado, a coragem sussurrando, vai. De outro, a insegurança gritando, fica. E assim ela oscilava, um passo à frente, 2 atrás. Por fora, a sua vida seguia igual. Por dentro, parecia haver uma porta entreaberta. A Clara parada dentro dela, segurando a maçaneta com as mãos trêmulas, sem saber se devia empurrar.
O sonho dela estava ali, chamando, mas o medo estava também. E era difícil, muito difícil discernir qual dos dois ela deveria ouvir. Foi numa quarta-feira à noite, após o culto, que tudo começou. Clara estava guardando a Bíblia na bolsa quando a líder do ministério se aproximou com um sorriso tímido, daqueles que já anunciam um convite inesperado. Clara, a gente vai fazer um pequeno encontro das mulheres mês que vem. Nada grande, mas estamos precisando de ajuda. Você toparia participar da organização? Por reflexo, ela quis negar. O seu não já estava ali na ponta da língua. Mas a líder continuou: é simples, viu? Nós só precisamos de alguém com sensibilidade, alguém que saiba ouvir. Isso mexeu demais com Clara. Sensibilidade? Ela tinha. Ouvir? Ela sempre soube. Talvez fosse bom tirar os olhos de si mesma por um tempo. Eu posso ajudar sim, respondeu, mesmo sentindo o coração dar um salto. Ela não imaginava o quanto aquilo a transformaria. Os encontros de organização começaram na semana seguinte. Um círculo de mulheres na sala da igreja, papéis coloridos na mesa, ideias espalhadas no ar. No início, Clara mal falava. Ela observava, anotava, tentava passar despercebida. Mas aos poucos, perguntas começaram a surgir. Clara, o que você acha desse tema? Clara, você acha que essa dinâmica funcionaria? Clara, você pode dar a sua opinião aqui? E quando ela falava, algo acontecia. As outras mulheres ouviam com atenção, concordavam com a cabeça, anotavam. Havia gentileza em cada palavra que ela dizia. E ainda assim, firmeza. Uma irmã um pouco mais velha chegou a segurar a mão dela e dizer: Deus te deu um jeito de falar que traz paz, minha filha. Você consegue perceber isso? Clara engoliu em seco. Não, ela não percebia. Ou talvez percebesse, mas nunca acreditara nisso. E então vieram as conversas individuais. Uma mãe que pediu um conselho sobre equilíbrio entre trabalho e espiritualidade. Outra pediu ajuda para lidar com questões que a deixavam ansiosa. Uma terceira perguntou como manter a fé, com tudo parecendo pesado. Clara sempre respondia sem pensar demais, como quem entrega a água de uma fonte que nem sabia que tinha. Era natural, leve, quase instintivo. E na volta para casa, caminhando pela calçada iluminada pelos postes, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Propósito. Não um tipo grandioso, digital, cheio de seguidores, mas aquele miúdo, silencioso, que nasce no olhar de alguém que se sente tocado por uma palavra sua. Era como se Deus estivesse dizendo sem dizer: é isso que eu plantei em você, está vendo? Clara não estava pronta para empreender, nem para abrir um projeto digital, nem para expor a sua fé para o mundo todo ver. Mas naquele pequeno evento da igreja, Deus mostrou algo precioso. Ela já era usada por Ele. Já era instrumento, carregava dentro de si o que tanto temia nunca encontrar. E isso começou a acender uma coragem mansa dentro dela. Uma coragem que ainda não gritava, mas que sussurrava bem baixinho: você nasceu para isso. Mesmo que ainda não tenha percebido. Com o passar das semanas, algo começou a acontecer. Quanto mais Clara ajudava na organização do evento, mais as mulheres se aproximavam dela e não era nada planejado. Era natural, quase inevitável. Uma pergunta ali, um desabafo aqui, um pedido de oração. E Clara, sem perceber, estava florescendo no lugar que jamais imaginou que pudesse florescer. Mas junto disso nasceu também um desconforto, um medo. Não aquele medo barulhento, que grita, mas aquele quieto,
que se esconde atrás de pensamentos sensatos demais. Foi numa noite qualquer, sentada no sofá, que ele veio. Se até aqui está dando certo, por que você vai mexer nisso? E se tentar expor isso nas redes e der errado? E se rirem de você? E se ninguém te ouvir? E se falarem que você quer aparecer? Clara encostou a cabeça no encosto, sentindo um peso no peito. Era assim sempre que pensava em abrir algo seu. Um projeto, um canal, um curso. Parecia que alguma coisa lhe puxava de volta para o chão. Era como se dissesse: você não é tão especial assim. E aquilo a doía, porque lá na igreja ela se sentia útil, vista, confirmada. Mas quando imaginava fazer o mesmo diante de uma tela, a insegurança tomava forma e sussurrava no seu ouvido: ninguém quer ouvir mais uma mulher falando sobre fé. Deus usa pessoas melhores. Você não nasceu para isso. Clara suspirou fundo. O medo não era sobre fracasso, ela sabia disso. O medo era sobre ser julgada, sobre decepcionar, sobre tentar e de alguma forma confirmar que ela não era suficiente. E isso era o que ela mais temia, a sensação de que ainda não era suficiente. E enquanto esses pensamentos se misturavam dentro dela, uma verdade silenciosa começava a provocá-la por dentro. Por que ela conseguia ser luz no secreto, mas se apagava quando pensava em mostrar essa luz ao mundo? Ela não tinha a resposta ainda. Só sentia esse misto de desejo e apreensão, como se dois rios dentro dela corressem em direções opostas. E mesmo tentando fingir que não percebia, ela sabia que Deus estava construindo algo ali. Um chamado que começava pequeno, mas que cedo ou tarde bateria à porta do seu coração. E quando batesse, seria impossível ignorar. O evento da igreja estava chegando, e enquanto todos corriam com detalhes, Clara era chamada de um lado para o outro. Uma dúvida sobre decoração, uma irmã que precisava de acolhimento, alguém insegura sobre o devocional, até uma adolescente pedindo ajuda para escolher a música da abertura. Clara sorria, resolvia, abraçava, ensinava. Ela fazia tudo isso com delicadeza, daquele jeito que parece simples, mas que transforma ambientes. E foi justamente nesse movimento que algo começou a despertar em outras pessoas também. A cada conversa alguém dizia: Clara, você explica as coisas tão bem. Amiga, você já pensou em gravar isso? Nossa, amiga, você me ajudou tanto. Você deveria compartilhar isso com mais mulheres. Ela sempre sorria com um sorriso tímido, tentando desconversar. Eu? Imagina. Nem sei por onde começar, não sei se é para mim. Mas por dentro, cada elogio cutucava um ponto sensível. Porque mesmo tentando negar algo nela, sabia, Deus estava usando pessoas para confirmar o que ela vinha ignorando. Ainda assim, Clara insistia em fugir, não pelos outros, mas pela voz dentro dela, que dizia que era pequena demais, fraca demais, tarde demais. Mas Deus, com a sua paciência infinita, decidiu falar pela fresta mais inesperada. Foi no fim da noite, depois do ensaio geral, quando ficou sozinha na igreja para fechar a porta dos fundos. As luzes apagadas, o corredor silencioso, o cheiro familiar da madeira antiga. Ela encostou a testa na porta por um segundo, cansada, mas estranhamente grata por tudo. E foi ali, naquele silêncio, que ela sentiu algo tão sutil que poderia passar despercebido. Uma lembrança, não uma frase, não uma visão, uma lembrança. O primeiro devocional que ela deu na mocidade, anos atrás.
o nervosismo que sentiu, o papel tremendo, e no fim a sensação de que Deus a tinha usado, mesmo que ela não entendesse como. Clara ficou imóvel. Era como se Deus dissesse: eu já plantava isso em você naquele dia e eu continuo plantando hoje. A garganta dela apertou. Não era pressão, não era cobrança, era convite. Mas convite não vem à força. Ele é oferecido e é aguardado. E Clara percebeu que estava de novo naquele estado entre o querer e o temer. Queria obedecer, temia falhar. E esse impasse a deixou subitamente sem ar. Sentiu os olhos arderem, o peito formigar. Ela não chorou, mas ficou ali parada, com aquela sensação estranha de algo muito maior do que ela estava sendo alinhado. E que mais cedo ou mais tarde ela teria que escolher: fugir ou finalmente se permitir florescer. Ela trancou a porta, respirou fundo e caminhou para casa devagar, tentando entender o que Deus queria dizer com tudo aquilo. Mas por ora não havia resposta, e talvez fosse justamente isso que a deixava inquieta. Nos dias seguintes ao evento, Clara voltou para casa com uma sensação estranha. Não era euforia, não era orgulho, não era aquela adrenalina que ela sempre imaginou que sentiria quando finalmente começasse a viver algo grande. Era paz. Uma paz que parecia sussurrar: viu só? Você já fez isso, mesmo quando acha que não faz. Ela lembrava das mulheres da igreja chegando perto dela durante a organização do evento. Uma pedindo opinião sobre como montar a mesa, outra pedindo ajuda para organizar o cronograma, outra pedindo conselho sobre a vida emocional. E aquela última que chorou e disse que uma frase simples de Clara tinha destravado algo nela. Clara não tinha buscado nada disso, não tinha chamado atenção, não tinha feito esforço para ser vista, mas foi vista. Naturalmente, sem performance, sem palco. E enquanto caminhava de volta para casa, percebeu um detalhe que a fez parar na calçada. Aquilo que ela achava que precisava começar do zero, aquilo que ela achava que só existiria quando criasse o momento perfeito, ou um curso, ou um projeto bem estruturado, já estava acontecendo na vida real, de modos pequenos, quase discretos, mas reais. Clara respirou fundo e ali no meio da rua, com o sol de fim de tarde dourando tudo, ela sentiu o coração queimar, como há meses não sentia. Não era ansiedade, era convocação. Um chamado que não vinha de expectativas externas, nem de pressão, nem de comparação. Vinha de dentro, vinha de Deus. Vinha daquele lugar onde a verdade se encontra com a coragem ainda tímida, mas viva. Ela não estava pronta para postar vídeos. Talvez ela não estivesse pronta para se expor. Talvez ela não estivesse pronta para lançar nada. Mas pela primeira vez ela percebeu: Deus não está esperando a minha performance. Ele está me convidando para perceber o que ele já tem feito. E esse pensamento, pela primeira vez, não doeu. Esse pensamento fez sentido, fez carinho, fez caminho. Na manhã seguinte, Clara acordou com a sensação suave pairando no peito. Não era aquela vontade impulsiva de agora vai que sempre desaparecia depois de algumas horas. Não era um impulso, era diferente. Era calmo, era firme. Enquanto ela preparava o café, ela abriu um caderno que vivia há meses encostado na prateleira. Aquele onde, num surto de coragem, ela tinha escrito na capa: ideias que ainda terei coragem. As páginas estavam cheias de anotações soltas. Um esboço de e-book, um possível nome para um projeto, versículos que marcaram, temas sobre emoções, pequenas frases que um dia ela imaginou transformar em posts.
Clara passou o dedo por tudo aquilo e pela primeira vez não se sentiu incapaz. Ela sentiu responsabilidade. Não aquela responsabilidade pesada que sufoca e paralisa, mas aquela que soa como um convite. Você não precisa mostrar tudo ao mundo, mas pode começar a ser fiel no segredo. E foi ali, com uma xícara ainda quente nas mãos, que ela tomou a primeira decisão. Pequena, silenciosa, mas absolutamente transformadora. Decidiu separar 15 minutos por dia para trabalhar nos seus sonhos. Só isso. Nada público, nada exposto. Só ela, Deus e um caderno. 15 minutos para escrever, ou pesquisar, ou planejar, ou apenas ouvir a própria alma sem pressa. Ela não ia lançar nada naquele mês, não iria gravar vídeos, não iria abrir um Instagram profissional. Ela só iria começar a se mover do jeito mais simples, mais seguro, mais fiel, porque pela primeira vez Clara entendeu. Antes de Deus abrir portas externas, Ele fortalece a estrutura interna. E é nesse lugar secreto que os sonhos deixam de ser fantasias e começam a virar sementes. Clara fechou o caderno devagar, sorriu e sentiu pela primeira vez em muito tempo que estava caminhando mesmo que ninguém visse. E essa sensação foi liberdade. Ao longo da semana, Clara manteve os seus 15 minutos diários, nem sempre produtivos, nem sempre inspirados, mas sempre presentes. E curiosamente, quanto mais ela se colocava nesse pequeno espaço de fidelidade, mais seu coração parecia respirar de um jeito novo. Até que numa noite de quarta-feira algo inesperado aconteceu. Ela estava sentada no banco lateral da igreja, organizando as últimas anotações para o pequeno evento do sábado. Tudo simples, tudo discreto, mas feito com carinho. As mulheres chegavam uma a uma, pedindo ajuda, tirando dúvidas, sorrindo para ela como se Clara tivesse sido parte essencial daquele lugar. Então veio o momento. Dona Esther, uma das irmãs mais antigas da igreja, doce como mel e firme como rocha, aproximou-se devagar. Colocou a mão enrugada sobre a mão de Clara. Olhou nos olhos dela com aquele brilho que atravessa qualquer armadura e disse no tom tão suave que parecia oração: Filha, Deus já te deu o que você precisa. Você só tem medo porque ainda não percebeu a força que carrega. Clara congelou. Era como se aquelas palavras tivessem sido escritas exatamente para o ponto mais escondido da sua alma. Uma confirmação silenciosa, sem palco, sem multidão, sem espetáculo. Apenas Deus usando uma mulher simples para sussurrar uma verdade que ela vinha tentando ignorar. O dom já estava nela. O receio não invalida o chamado. O pequeno começo já era obediência. Clara respirou fundo, sentiu o olho arder e pela primeira vez em muito tempo não fugiu do que sentiu. Ali, naquele banco de madeira, ela percebeu que o sonho que tanto temia não era um peso, era um presente. E Deus não estava pedindo para ela correr só para continuar caminhando um passo por vez. Essa pequena confirmação aqueceu seu peito o resto da noite. E quando chegou em casa, ela abriu o caderno de ideias que ainda terei coragem, sem medo, porque agora a coragem começava a nascer. No sábado, o evento aconteceu. Nada grandioso, nada digno de capa de revista, mas foi cheio de afeto, de cuidado, de detalhes que só mãos dedicadas notam, e Clara estava em cada um deles. Enquanto ela arrumava as cadeiras, distribuía bloquinhos e ajudava uma das mulheres com o microfone, ela sentiu algo que não sabia nomear. Não era euforia, não era orgulho, era paz. Pela primeira vez ela percebeu que estava servindo com liberdade, sem aquela obrigação interna de impressionar.
sem medo do julgamento, sem a necessidade de provar valor. Estava apenas vivendo. E no meio da programação, quando uma das mulheres se emocionou ao falar do quanto se sentia acolhida naquela igreja, Clara ouviu no fundo do coração aquele sussurro familiar. Aquele que não grita, mas guia. É assim que começa. Ela não entendeu tudo. Não precisava. Porque ali Deus estava mostrando que os sonhos que Ele entrega não surgem prontos. Começam pequenos, quase tímidos, como sementes que ninguém nota, até que um dia eles florescem. Naquela noite, ao chegar em casa, Clara acendeu apenas a luz da sala. Sentou-se no sofá com uma manta sobre as pernas, abriu o notebook e respirou fundo. Colocou o cursor no espaço em branco e escreveu a primeira frase do projeto que vinha adiando há tanto tempo. Não era um lançamento oficial, não era um anúncio, não era algo para o mundo ver. Era só o primeiro tijolo, o início do início, um sim sussurrado ao tempo de Deus. E quando terminou aquela pequena introdução, sentiu algo percorrer no seu peito. Ela não tinha deixado de sentir medo, mas havia finalmente decidido não deixá-lo escolher por ela. No fim, descobriu que coragem não é a ausência de temor. É quando a fé segura sua mão e diz: vamos juntas mesmo assim. E assim, Clara encerrou o dia, com a leveza de quem não precisa correr para chegar. Porque ela aprendeu que o relógio de Deus nunca está atrasado. E o dela não precisa viver apressado. O sonho estava, enfim, em movimento. Silencioso, bonito, nascendo. Respira fundo comigo mais uma vez, devagar. Deixa o ar entrar, preencher o seu peito e solta bem lentamente. Enquanto você volta para si, percebe como o corpo está mais leve, como a sua mente parece menos apressada. Assim como Clara, talvez você esteja aprendendo a caminhar passo a passo, sem pressa, sem perfeição, apenas confiando que quando Deus sopra um sonho, Ele mesmo cuida do caminho. E eu quero que você sinta isso agora. O descanso de saber que você não precisa provar nada para ninguém. Que o tempo de Deus nunca chega atrasado. E que aquilo que Ele plantou em você não depende das expectativas alheias, mas da graça que te sustenta. Então, inspire mais uma vez. Solta. Deixe que essa paz invada o seu corpo. E se essa história falou com você, eu te peço com carinho, curta esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso vai me ajudar a alcançar outras pessoas que precisam desse abraço de Deus antes de dormir. E se quiser abençoar alguém hoje, compartilhe esse episódio. Às vezes uma palavra assim é tudo que um coração cansado precisa. Agora, deixe os seus olhos descansarem, entrega a sua noite nas mãos do Senhor e dorme em paz, sabendo que Ele cuida dos seus sonhos enquanto você descansa. Boa noite e até o nosso próximo episódio.